3. A natureza da alma na vastidão do oceano. Não existe nenhum ego. Visto a partir de uma grande distância, da Lua ou de um satélite, o oceano parece calmo e inanimado, uma grande faixa azul cingindo a Terra. Mas à medida que nos aproximamos cada vez mais do oceano, percebemos que ele está em constante movimento, agitado por correnteias e marés, contracorrentes e ondas. Vemos esses padrões oceânicos como entidades distintas. À medida que cada onda é criada, podemos observá-la encapelar, quebrar e precipitar-se para a praia. No entanto, é impossível separar a onda do oceano. Você não pode tirar uma onda com uma concha, colocá-la em um balde e levá-la para casa. Se tirar a foto de uma onda e voltar no dia seguinte, nenhuma onda se ajustará perfeitamente a ela. Quando começamos a compreender a alma, o mar oferece uma maravilhosa analogia. Imagine o oceano em uma realidade não local, o campo de infinitas possibilidades, o nível virtual da existência que sincroniza todas as coisas. Cada um de nós é como uma onda nesse oceano. Somos criados a partir dela e ela forma a essência de quem somos. Assim como a onda assume uma forma específica, nós também ostentamos padrões intricados da realidade não local. Esse vasto e infinito oceano de possibilidade é a essência de todas as coisas no mundo físico. O oceano representa o não local, e a onda, o local. Os dois estão intimamente conectados. Tão logo definimos a alma como sendo oriunda da esfera não local, ou virtual, nosso lugar no universo torna-se extraordinariamente claro. Somos ao mesmo tempo locais e não locais, um padrão individual emergindo da inteligência não local, que tanto 55 bem é parte de todos e de tudo. Por conseguinte, podemos pensar na alma como tendo duas partes. A alma vasta, não local, existe como nível virtual ou do espírito. Ela é poderosa, pura e capaz de qualquer coisa. A parte pessoal, local, da alma existe no nível quântico. É ela que alcança a vida do dia a dia e sustenta a essência de quem somos. Ela também é poderosa, pura e capaz de qualquer coisa. O mesmo potencial ilimitado do Espírito Infinito também reside em cada um de nós. A alma pessoal, que nos vem à cabeça quando pensamos no nosso eu, é uma emanação da alma eterna. Se conseguíssemos aprender a viver a partir do nível da alma, veríamos que a nossa parte melhor e mais luminosa está conectada a todos os ritmos do universo. Verdadeiramente nos conheceríamos como os fazedores de milagres que somos capazes de ser. Ficaríamos livres do medo, do anseio, do ódio, da ansiedade e da hesitação. Viver a partir do nível da alma significa deixar para trás o ego, as limitações da mente que nos atrelam aos eventos e resultados do mundo físico. Não existe nenhum eu individual clamando por atenção na vastidão do oceano. Existem ondas, contracorrentes e marés, mas no final, tudo é o oceano. Todos somos padrões de não localidade fingindo ser pessoas. No fim, tudo é espírito. No entanto, todos nos sentimos muito individuais, não é mesmo? Os nossos sentidos nos garantem que nosso corpo é real, e temos pensamentos muito pessoais e individuais. Aprendemos coisas, nos apaixonamos, temos filhos e trabalhamos na nossa profissão. Por que não sentimos esse vasto oceano revolvendo dentro de nós? Por que nossa vida parece tão limitada? Tudo volta aos 3 níveis da existência. No nível físico, que chamamos de mundo real, a alma é o observador no meio da observação. Sempre que observamos alguma coisa, 3 componentes estão envolvidos. O primeiro, que ocorre no mundo físico, é o objeto de observação. O segundo, que tem lugar no nível da mente, é o processo de observar. O terceiro componente da observação é o observador efetivo, que chamamos alma. 56 Vamos examinar um simples exemplo dos 3 componentes da observação. Primeiro, um animal peludo, de 4 pernas, torna-se objeto da sua observação. A seguir, seus olhos recebem a imagem do objeto e transmitem o sinal para sua mente, que interpreta o objeto como sendo um cachorro. Mas quem está observando o cachorro?
Volte a percepção para o interior e você se tornará consciente de uma presença dentro de você. Essa presença é a sua alma, a extensão da vasta inteligência não local que está se manifestando em você. Desse modo, a mente está envolvida no processo do conhecimento, mas a alma é aquela que conhece. Essa presença, essa percepção consciente, essa alma, a que conhece é imutável. Ela é o ponto imóvel de referência no meio do cenário em transformação do mundo físico. Todos possuímos uma alma, mas como cada um de nós observa as coisas a partir de um lugar diferente de um conjunto distinto de experiências, não as observamos exatamente da mesma maneira. As variações do que observamos se baseiam nas interpretações da nossa mente. Se você e eu observássemos um cachorro, por exemplo, teríamos pensamentos diferentes. Eu poderia vê-lo como um animal feroz e talvez ficasse com medo. Você poderia olhar para o mesmo cão e enxergá-lo como um amigo e companheiro. Nossas mentes interpretam a observação de modos diferentes. Quando vejo um cachorro, fujo correndo. Quando você vê um cachorro, assobia e brinca com ele. A interpretação acontece no nível mental, mas é a nossa alma individual que está condicionada pela experiência, e através dessa memória da experiência passada a alma influencia nossas escolhas e a maneira como interpretamos a vida. Essas minúsculas sementes de memória se amontoam na alma individual ao longo de uma vida e essa combinação de memória e imaginação baseada na experiência se chama karma. O karma se acumula na parte pessoal da alma, a onda na essência do nosso ser, e a colore. Essa alma pessoal governa a consciência e fornece um gabarito para o tipo de pessoa que cada um de nós virá a ser. Além disso, as ações que praticamos podem afetar essa alma pessoal e modificar nosso karma, para melhor ou pior. 57 A parte universal, não local da alma não é afetada por essas ações, estando conectada a um espírito que é puro e imutável. Na verdade, a definição de iluminação é o reconhecimento de que sou um ser infinito que vejo e sou visto a partir de um ponto de vista particular e localizado, observo e sou observado a partir de uma perspectiva localizada. Não importa o que mais possamos ser, independentemente da confusão que possamos ter feito na vida, sempre é possível entrar em contato com a parte da alma que é universal, o campo infinito de puro potencial, e modificar o curso do nosso destino. Isso é o sincrodestino, ou seja, tirar vantagem dessa conexão entre a alma pessoal e a alma universal para moldar a nossa vida. Desse modo, as sementes de memória construídas pela experiência, o karma, ajudam a determinar quem somos. Mas outras coisas além do karma moldam a individualidade da alma pessoal. Os relacionamentos também desempenham um papel importante na construção da alma. Vou explicar o que quero dizer examinando mais de perto os diferentes aspectos da nossa existência. Quando consideramos nosso corpo físico, descobrimos que na verdade somos uma coleção de moléculas recicladas. Nossas células são criadas, morrem e são substituídas muitas vezes no decorrer da nossa vida. Estamos constantemente nos reconstituindo. A fim de se regenerar, o corpo converte os alimentos que comemos em componentes básicos da vida. A própria terra fornece os nutrientes de que precisamos para nos renovar, e quando nos livramos das células elas voltam para a terra. Poderíamos dizer, então, que estamos constantemente transformando nosso corpo físico ao reciclar a terra. A seguir, pense nas emoções. Elas são apenas energia reciclada. As emoções não são provenientes de nós. Elas vêm e vão dependendo das situações, circunstâncias, relacionamentos e eventos. No dia 11 de setembro de 2001, a data da tragédia do World Trade Center, o medo e o terror foram emoções comuns, desencadeadas pelos eventos daquele dia. Essas poderosas emoções continuaram a existir durante meses. Elas nunca são criadas 58 isoladas, elas sempre têm lugar devido a alguma interação com o ambiente. Na ausência de circunstâncias ou relacionamentos, não há nenhuma emoção. Desse modo, embora eu possa ficar furioso, não se trata realmente da minha raiva e sim da raiva que se instalou em mim por algum tempo.
Pense na última vez em que você se viu cercado por pessoas que estavam sentindo emoções semelhantes, uma multidão irada, pessoas que se lamentavam em um enterro ou torcedores do time que venceu uma partida de futebol. É quase impossível deixar de ser envolvido pela emoção, porque ela é muito poderosa quando expressada por tantas pessoas simultaneamente. Não seria a sua raiva, tristeza ou alegria nessas situações. Cada emoção depende do contexto, das circunstâncias e dos relacionamentos que definem sua realidade naquele momento. E o que dizer dos pensamentos? Bem, eles são informação reciclada. Cada pensamento que temos é na verdade parte de um banco de dados coletivo. Há 100 anos eu não poderia ter dito, vou para Disney World pela Delta Airlines. Não havia nenhum conceito dessas coisas no mundo em geral, de modo que eu não poderia ter tido esse pensamento. Não havia nem Disney World nem Delta Airlines, e muito menos as viagens aéreas comerciais. Todos os pensamentos, exceto os extremamente originais, nada mais são do que informação reciclada, e até mesmo os mais originais são na verdade saltos quânticos de criatividade que ocorrem a partir dessa mesma base reciclada de informações. Embora a frase salto quântico tenha se tornado comum nas conversas do dia a dia, possui na verdade um significado muito específico. Nas aulas sobre os átomos na escola, geralmente aprendemos que existe um núcleo que contém prótons e nêutrons, e que elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas que se situam a diferentes distâncias do núcleo. Aprendemos que os elétrons permanecem em uma órbita particular, mas às vezes mudam para uma órbita diferente. Caso absorva energia, um elétron pode saltar para uma órbita mais elevada, caso libere energia, pode descer para uma órbita mais baixa. 59 átomo de sódio. O que a maioria de nós nunca aprende é que quando um elétron muda de órbita, ele não se move através do espaço para chegar à sua nova localização. Em vez disso, em um momento o elétron está na órbita A e, no momento seguinte, está na órbita B, sem ter viajado através do espaço entre elas. Isso é que é chamado de salto quântico. Um salto quântico é uma mudança no status de um conjunto de circunstâncias para outro conjunto de circunstâncias que tem lugar imediatamente, sem passar pelas circunstâncias intermediárias. Os cientistas aprenderam que não podem prever quando e onde um salto quântico irá ocorrer. Eles conseguem criar modelos matemáticos que lhes permitem estimar os saltos quânticos, mas estes nunca são totalmente previsíveis. Em um nível subatômico, essa pequena parcela de imprevisibilidade parece inconsciente. Se um elétron salta de órbita em órbita, o que isso tem a ver comigo? Bem, quando consideramos todos os átomos no mundo e toda essa imprevisibilidade, somos obrigados a olhar para o mundo de uma maneira totalmente nova. Os cientistas reconhecem a imprevisibilidade da natureza e vêm tentando compreendê-la. Até mesmo os eventos mais simples são governados por essa imprevisibilidade. Quando e onde as bolhas vão aparecer em uma panela com água fervente? Que padrões serão formados pela fumaça de um cigarro? De que maneira a posição das moléculas de água no topo de uma cachoeira se relaciona com a posição que elas posteriormente assumem 60 no fundo? James Blake escreveu no seu livro Chaos que no que diz respeito à física clássica, Deus pode muito bem ter embaralhado pessoalmente, em segredo, todas essas moléculas de água. A nova ciência do caos está tentando prever o imprevisível por meio de intricados modelos matemáticos. No exemplo clássico, uma borboleta bate as asas no Texas e 6 dias depois tem lugar um tufão em Tóquio. A conexão pode não parecer óbvia, mas existe. Essa pequena mudança na pressão do ar causada pela borboleta pode vir a ser multiplicada e ampliada, resultando em um tornado. No entanto, isso nunca pode ser totalmente previsto. É por esse motivo que os técnicos do Serviço de Meteorologia parecem errar com tanta frequência e também a razão pela qual qualquer previsão do tempo que ultrapasse as 48 horas não é confiável. No entanto, entre as possíveis ocorrências no mundo, as condições atmosféricas são mais previsíveis do que quase todas as outras coisas. Em um nível espiritual, isso quer dizer que nunca podemos realmente saber que direção a vida irá tomar, que mudanças os pequenos bater de asas da intenção e da ação poderão causar no nosso destino.
Além disso, ao mesmo tempo, também quer dizer que nunca poderemos de verdade conhecer a mente de Deus. Jamais poderemos entender completamente a maneira, o lugar e a hora de alguma coisa, nem mesmo de algo simples como a água que ferve. Temos de nos render à incerteza, ao mesmo tempo que apreciamos sua intricada beleza. Toda a criatividade se baseia em saltos quânticos e na incerteza. Em momentos particulares do tempo, ideias verdadeiramente originais emanam da base coletiva de informações. Essas ideias não se originaram na pessoa afortunada e sim na consciência coletiva. É por esse motivo que importantes descobertas científicas com frequência são feitas por duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. As ideias já estão circulando no inconsciente coletivo e mentes preparadas estão prontas para traduzir essas informações. Essa é a natureza do gênio, ser capaz de captar o cognoscível mesmo quando ninguém mais reconhece que ele está presente. 61 Em qualquer momento considerado, a inovação ou a ideia criativa não existe, no momento seguinte, ela faz parte do mundo consciente. Nesse ínterim, onde estava ela? Ela veio da esfera virtual, do nível do espírito universal, onde tudo é potencial. Às vezes esse potencial cria algo previsível, às vezes original, mas nessa esfera todas as possibilidades já existem. Desse modo, se nosso corpo é terra recidada, nossas emoções são energia reciclada e os nossos pensamentos são informação recidada, o que torna você um indivíduo. E a sua personalidade? Bem, a personalidade tampouco tem origem em nós. Ela é criada através da identificação seletiva com situações e por meio dos relacionamentos. Pense em um amigo íntimo. Como você o define? Quase todos fazemos isso descrevendo as pessoas na vida delas, o cônjuge, os filhos, os pais, os colegas de trabalho. Também as descrevemos no contexto das situações da vida delas, o tipo de trabalho que fazem, onde moram, como se divertem. Aquilo que chamamos de personalidade é construído em uma base de relacionamentos de situações. Podemos então agora perguntar, se o meu corpo, meus pensamentos, emoções e personalidade não são originais ou criados por mim, quem sou eu na realidade? De acordo com muitas das grandes tradições espirituais, uma das grandes verdades é que eu sou o outro. Sem o outro, não existiríamos. Sua alma é o reflexo de todas as almas. Imagine-se tentando compreender a complexa rede de interações pessoais que o tornaram quem você é hoje, toda a sua família e os seus amigos, todos os professores e colegas que você já teve, todos os vendedores de todas as lojas que já visitou, todo mundo com quem já trabalhou ou esteve em contato em algum ponto da vida. E depois, a fim de entender todas essas pessoas e o tipo de influência que elas podem ter exercido em você, você precisa descobrir quem são elas. Agora então você tem de descrever a rede de relacionamentos que cerca cada uma das pessoas que formam sua rede de relacionamentos. Finalmente, você iria descobrir que precisaria descrever todo o universo para poder definir uma única pessoa. Na verdade, então, cada pessoa é todo o Uni 62 verso. Você é o infinito, visto a partir de um ponto de vista localizado. A sua alma é a parte de você que é simultaneamente universal e individual, e ela é um reflexo de todas as outras almas. Por conseguinte, definir a alma dessa maneira significa compreender que sua alma é ao mesmo tempo pessoal e universal, que ela encerra um significado e implicações que estão além da sua experiência pessoal de vida. A alma é o observador que interpreta e faz escolhas em uma confluência de relacionamentos. Esses relacionamentos fornecem as circunstâncias, o cenário, os personagens e os eventos que moldam as histórias da nossa vida. Assim como a alma é criada através dos relacionamentos e é um reflexo de todos eles, a experiência da vida é formada a partir do contexto e do significado. Ao mencionar o contexto, estou me referindo a todas as coisas à nossa volta que nos permitem entender o significado de ações, palavras e ocorrências individuais, ou qualquer outra coisa. Uma palavra, por exemplo, pode ter diferentes significados dependendo do que a cerca ou do contexto em que ela se encontra. Se eu digo a palavra mangá sem um contexto,
Você fica sem saber se estou me referindo à fruta manga ou à manga de uma camisa. Quando dizemos que uma pessoa pegou nossas palavras fora de contexto, sabemos que o significado dessas palavras foi mal interpretado, porque o contexto determina o que todas as coisas significam. O fluxo de significado é o fluxo da vida. Nosso contexto determina a maneira como iremos interpretar o que nos acontece e essas interpretações tornam-se nossa experiência. Finalmente, chegamos a uma definição mais completa da alma. A alma é o observador que interpreta e faz escolhas baseadas no karma. Ela também é uma confluência de relacionamentos, dos quais emergem contextos e significado, e é esse fluxo de contexto e significado que cria a experiência. Por conseguinte, é através da alma que criamos a nossa vida. Como discutirei mais tarde, a melhor maneira de abordar o conhecimento da natureza dual da alma e entrar em contato com o campo não local de potencial é através da meditação. A meditação 63 nos permite alcançar o nível da alma e deixar para trás o emaranhado de pensamentos e emoções que em geral mantém nossa atenção presa ao mundo físico. Quando fechamos os olhos para meditar, os pensamentos brotam espontaneamente. Só podemos ter dois tipos de pensamentos, as lembranças e as ideias. No entanto, como já vimos, esses pensamentos não são provenientes do corpo físico. Tente esta pequena experiência com o pensamento. Pense no seu jantar de ontem à noite. Você consegue se lembrar do que comeu? Qual era o sabor da comida? Que conversas estavam acontecendo ao seu redor? Agora, pense em onde estavam essas informações antes de eu fazer as perguntas. O jantar aconteceu, mas as informações a respeito dele só existiam como informações potenciais. Se um cirurgião entrasse no seu cérebro, não haveria nenhum sinal das informações a respeito da comida que você comeu no jantar. A memória reside no nível da alma até evocarmos, quando decidimos recordar conscientemente o jantar, a atividade elétrica e a liberação de substâncias químicas sinalizam que o cérebro está em funcionamento. Mas, antes de chamarmos a memória, ela não tem localização no cérebro. O simples fato de fazer na pergunta ou tentar recordar um evento converte na memória virtual em real. O mesmo é verdade com relação à imaginação. Enquanto o pensamento não surge da esfera virtual, não existe na vida mental ou física. No entanto, a imaginação pode exercer um poderoso efeito na mente e no corpo. Na experiência com o pensamento, comum porém altamente eficaz, é imaginar que você está cortando um limão e separando-o em gomos. Coloca 1 ou 2 gomos entre os dentes e morde-os. Imagine o suco esguichando na sua boca enquanto dá a mordida. Se for corno à maioria das pessoas, esse pensamento rápido terá feito você salivar, que é a maneira de seu corpo dizer que acredita no que sua mente está lhe dizendo. Porém, uma vez mais, onde estava o limão antes de eu pedir para você pensar nele? Ele só existia no nível do potencial. Assim sendo, a intenção, a imaginação, as novas ideias, a intuição, a inspiração, o significado, o propósito, a criatividade, o conhecimento não tem nenhuma relação com o cérebro. Essas qualidades organizam sua atividade através do cérebro, mas pertencem à esfera não local, que está além do espaço e do tempo. Ainda assim, o impacto delas é sentido com muita intensidade. Quando entram na mente, temos de fazer algo com elas, e o que fazemos determina, em parte, quem definimos que somos. Isso acontece porque a nossa mente é racional e temos a tendência de criar histórias ao redor desses pensamentos. Você pode pensar, o meu marido me ama, ou os meus filhos estão felizes, ou gosto do meu trabalho. Você cria histórias racionais em volta desses pensamentos e depois forma significados a partir deles. A seguir vive essas histórias no mundo físico, que é o que chamamos de vida do dia a dia. Nossas histórias derivam de relacionamentos, contextos e significados desencadeados através da memória, que surgem do karma e da experiência. À medida que vivemos essas histórias, começamos a perceber que elas não são originais. Embora os detalhes delas variem de pessoa para pessoa, os temas e os assuntos são intermináveis, arquétipos básicos que se repetem infinitamente, heróis e vilões, o pecado e a redenção,
o divino e o diabólico, a sensualidade proibida e o amor incondicional. Esses são os mesmos temas que mantêm muitas pessoas fascinadas pelas novelas da televisão, colunas de fofocas e tabloides escandalosos, onde são expressados de uma forma levemente exagerada. Ficamos fascinados porque podemos identificar alguns aspectos da nossa alma nessas histórias. Trata-se dos mesmos arquétipos que são representados de modo exagerado nas mitologias, de maneira que, independentemente de examinarmos a mitologia indígena, grega ou egípcia, encontraremos os mesmos temas e assuntos. O drama nessas histórias é mais irresistível e dramático do que a ficção porque repercutem na nossa alma. Podemos agora aprimorar ainda mais a missão da alma. A alma é a confluência de significados, contextos, relacionamentos e histórias míticas ou temas arquetípicos que dão origem aos pensamentos, memórias e desejos do dia a dia, condicionados pelo karma, que criam as histórias das quais participamos. 65 No caso de quase todas as pessoas, essa participação nas histórias da nossa vida acontece automaticamente, sem que o percebamos de forma consciente. Vivemos como atores de uma peça que só recebem uma fala de cada vez, representando nosso papel sem entender a história toda. Mas quando você entra em contato com a sua alma, enxerga o roteiro inteiro do drama. Você compreende. Continua a tomar parte na história, mas agora participa alegre, completa e conscientemente. Você pode fazer escolhas baseadas no conhecimento e nascidas da liberdade. Cada momento adquire uma qualidade mais profunda oriunda do reconhecimento do que ele significa no contexto da sua vida. Ainda mais emocionante é o fato de que somos capazes de reescrever a peça ou modificar nosso papel aplicando a intenção, aproveitando as oportunidades que surgem da coincidência e sendo leais ao chamado de nossa alma. 66.